Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula de geometria com o tema triângulos e quadriláteros. Na aula de hoje falaremos sobre a classificação tanto dos triângulos como dos quadriláteros. Primeiramente, falando sobre a classificação dos triângulos, nós temos dois tipos de classificação. Nós podemos fazê-la pelo dos lados e pela dos ângulos. Explicando primeiramente a classificação dos lados, funciona da seguinte maneira. Primeira observação, qual a regra para ser triângulo? Ele tem que ter três lados, três ângulos, três vértices. Como todos aqui tem, agora você vai observar o seguinte, como a classificação é feita pelos lados, você tem que ver. Esse tracinho que eu coloco em cada lado aqui, se forem todos na mesma quantidade, significa dizer que eles têm a mesma medida. Se forem diferentes as quantidades, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3. Significa dizer que a medida dos lados desse triângulo são diferentes. Olha só, nesse primeiro aqui, todos os lados têm a mesma medida. Um palito e um palito. Significa dizer que ele é um triângulo que tem todos os lados iguais, então é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Esse segundo triângulo aqui, vocês observem, ó, um palitinho, mas no de baixo tem dois, ou seja, esses dois lados são iguais e esse terceiro lado aqui é diferente. Logo, se tem dois lados iguais e um lado diferente, isso é um triângulo isósceles. Certo? E por último aqui, esse terceiro, o primeiro lado tem um palito, o segundo 2, o terceiro 3, ou seja, todos os lados com medidas diferentes. Se isso acontecer, ele é um triângulo escaleno. Lembrando a vocês que recebe esses nomes equilátero, isósceles e escaleno quando a classificação é feita pelos lados. Observando ainda a ideia de triângulo, agora tem a classificação dele pela medida dos seus ângulos internos, esses ângulos aqui, ó. Certo? Esses ângulos definem o nome do triângulo. Depende do que a questão te pedir. Se a questão disser, defina o nome do triângulo através da medida dos seus lados, aí vai ser esse primeiro, equilátero, isósceles ou escaleno. E se pedir, determine o nome do triângulo referente à medida dos seus ângulos, aí você vai dizer esses que nós vamos explicar agora. Quando o triângulo tem três ângulos internos menores do que 90 graus, ou seja, se os ângulos forem agudos, lembre daquela aula onde explico os ângulos. Ângulo agudo é maior do que 0 e menor do que 90. Significa dizer que esses três ângulos aqui, sendo menores do que 90, ou seja, sendo um ângulo agudo, esse triângulo recebe o nome de triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo. Os três ângulos internos dele possuem menos de 90 graus. E se você lembrar, o ângulo de 90 graus ele faz um L. Todos eles aqui, ó, são menores do que um L, né? Segundo triângulo referente à medida dos seus ângulos. Quando você observar que dentro de um triângulo tem um lado aqui com a medida de 90 graus, lembra a simbologia? Pronto, você não precisa estudar mais nada nele, você já achou o resultado. Se ele tem esse símbolo, é um ângulo reto. E quando o triângulo tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, certo? Por causa do ângulo reto. E esses outros dois vão ser o que, Alan? São ângulos agudos, certo? Esse é reto e esses são agudos, mas ele recebe o nome por causa do ângulo reto, triângulo retângulo. E o terceiro triângulo aqui, você observe que esse ângulo no vértice A, ele é maior ou menor do que 90? É maior, ele está mais aberto do que um L, não tá? Ok. Se isso acontecer, é um ângulo maior do que 90 e ele é menor do que 180. Quando isso ocorre, ele é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo maior do que 90 e menor do que 180.
e logo dá o nome a esse triângulo. Então, é um triângulo obtusângulo. Certo? Acutângulo, todos os três ângulos são menores do que 90. Retângulo tem um ângulo de 90 graus. E obtusângulo tem um ângulo maior do que 90. Ok? Próxima classificação é a classificação dos quadriláteros. Quando é que um polígono se chama quadrilátero? Quando ele possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, certo? Os quadriláteros eles se dividem entre duas situações. Ou ele é paralelogramo ou ele é trapézio. Vou explicar primeiramente os casos de paralelogramo. Observe, para ser paralelo tem a aula lá de retas. Paralelo é quando toma mesmo sentido e direção. Duas retas, uma de frente para a outra. Olha só, o lado aqui, ó, AD e o lado BC, esse com esse são paralelos. Eles nunca irão se tocar. Ó. Eles seguem mesmo sentido e direção. Ou seja, formam um par de lados paralelos. E o lado AB com CD também são dois lados paralelos. Então, qual é a definição do paralelogramo? São quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos, ok? Esse com esse e esse com esse. Se isso ocorrer, ele é chamado paralelogramo, ok? Então, essa primeira figura aqui é um quadrado. Um quadrado é um paralelogramo, só que ele tem umas especificidades, certo? Quais são elas? Primeiramente, no quadrado ele tem todos os lados de mesmo tamanho. Todos os 4 lados são iguais e todos os ângulos internos dele possuem 90 graus. Para ser quadrado tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos internos medindo 90 graus. Recebe o nome de quadrado. Segundo exemplo. O retângulo, como é que funciona? No retângulo, segue a mesma logística, ele é um paralelogramo. No caso, esse lado e esse são paralelos, esse e esse são paralelos. Ok? Mais outra observação. No retângulo, a única coisa que muda dele para o quadrado é que não tem todos os lados com o mesmo tamanho. E sim, os pares de lados têm o mesmo tamanho. O lado AD e o lado CB, eles têm o mesmo tamanho. E o lado AB com o lado CD, eles têm o mesmo tamanho. Então, para ser um retângulo, os pares têm o mesmo tamanho e ele também tem todos os ângulos internos com 90 graus. Então, ele é um retângulo. Certo? Terceiro exemplo. Nós observamos que essa figura aqui é a que fica contida na bandeira nacional, aquela parte amarela. Ela se chama losango. E quais são as observações do losango? Para ser losango, tem que ter os 4 lados com a mesma medida. Essa é a obrigatoriedade. E o que mais, Alan? Observe que dentro dos ângulos eu fiz os tracinhos, ó. Os ângulos opostos, ou seja, um que fica de frente para o outro, tem que ter a mesma medida. Mas não é obrigatório ter 90 graus. Se todos tivessem 90 graus, isso aqui seria um quadrado e não um losango. Logo, ó, esse com esse e esse com esse tem a mesma medida, mas não obrigatoriamente tem que ter 90 graus. Logo, isso aqui é um losango. Último caso dos paralelogramos é o paralelogramo sem um nome específico, né? Ele tem os lados opostos de mesma medida e os ângulos opostos de mesma medida. E todos paralelos, ó, esse com esse e esse com esse. Mas ele não tem mais nenhuma definição. Se aparecer uma situação como essa, ele é apenas um paralelogramo. Paralelogramo, ok? Última parte são os quadriláteros trapézios. Quadriláteros tem 4 lados e trapézio, por que ele é trapézio?
No trapézio, diferentemente dos paralelogramos, ele só tem um par de lados paralelos. É esse aqui, ó. Esse com esse são os paralelos. Esse com esse e esse com esse. Se você for observar os que estão na vertical, se a gente desse continuidade aqui, ó, seguisse esses lados aqui para o infinito, eles uma hora iriam se encontrar. Então, como esses dois lados podem se encontrar em um determinado ponto, significa dizer que eles são concorrentes e não paralelos. Então, qual é a definição de trapézio? Trapézio é quando tem apenas um par de lados, né, paralelos, ok? E ele tem algumas especificidades também. Cada trapézio recebe um nome, desses três que eu pus aqui, ó. Se ele tiver os lados não paralelos, né? Os dois lados não paralelos, se eles estiverem em mesma medida, isso aqui é um trapézio isósceles. Por quê? Tem dois lados de mesma medida, ok? Os dois lados não paralelos. Segundo caso, se o trapézio tiver ângulos internos de 90 graus, ou seja, ângulo reto. Isso aqui vai estar no mesmo lado, obrigatoriamente, esses dois. Ó. Se isso acontecer, isso é um trapézio retângulo. Trapézio retângulo. Ok? E por último, se o teu trapézio tiver todos os lados com medidas diferentes, ó, aqui um palito, aqui 2, 3 e 4. Como tem todos os lados com medida diferente, ele é um trapézio escaleno. Ok? Citamos as classificações dos triângulos e quadriláteros nessa aula. Até mais.